Primeira questão, tá? Assim como a hidroxicloroquina, outras drogas têm sido utilizadas no tratamento da Covid-19, como a ivermectina, que na realidade é uma mistura de duas substâncias reveladas a seguir. É verdade. Esse medicamento, ele na realidade é formado por essas duas substâncias, que aparentemente a gente pensa até que são iguais. Não são. Se você olhar direitinho, aqui, nesse composto aqui, você tem dois carbonos. Enquanto que nesse daqui, presta atenção, nesse aqui só tem um único carbono. Então, não pense que são dois compostos iguais, porque não são. Inclusive, a gente vai ver isso em isomeria. Se liga, porque essas coisas que eu estou te mostrando podem estar sim no Enem. Veja, a ivermectina, como eu estou te dizendo, não é? Na realidade é uma mistura de duas substâncias diferentes, viu? Mas que não são isômeros, não tem a mesma fórmula molecular, não. Você veja que aqui você tem dois carbonos, enquanto que aqui você tem um único carbono. Então, são substâncias que têm fórmulas moleculares, inclusive, diferentes. Então, vamos ler. A ivermectina é indicada para o tratamento de várias infecções causadas por vermes ou parasitas em dose única. Não é? E essa dose única aí, ele diz 200 microgramas por quilograma de massa corpórea. Então, se liga nisso aqui. Cada quilograma de massa corpórea, não é, admite 200 microgramas, não é, dessa substância. Muito bem. Se um paciente ele pesa 90 quilogramas, então veja, o paciente pesa 90 quilogramas, quantos comprimidos em dose única deve tomar, sabendo que cada comprimido contém 6 miligramas do princípio ativo, tá? E ele te fornece aqui, que 1000 microgramas é 1 miligramas. Então, como é que a gente vai fazer essa questão, hein? Quantos comprimidos ele deve tomar em dose única para atingir os objetivos, não é, da ivermectina? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, vamos montar aqui, não é, a questão. Vamos montar. Eu vou começar por aqui. Eu vou colocar aqui, não é, na cor branca. Eu vou dividir a questão em várias partes. Parte A. Não é? Ele diz aí, não é, que a dose recomendada é 200, observe que ele deu na questão, microgramas por quilograma de massa corpórea. Ele deu isso aqui. 200 microgramas da droga por cada quilograma de massa corpórea. Mas pergunto eu a vocês, essa pessoa tem quantos quilogramas que ele deu aí na questão? 90 quilogramas. Então vamos lá, vamos interpretar logo isso aqui. Então, 1 quilograma de massa corpórea admite 200 microgramas da ivermectina. Vou repetir. Ele deu isso aqui, 200 microgramas por cada quilograma de massa corpórea. Em outras palavras, 1 quilograma de massa corpórea admite 200 microgramas da ivermectina. Ora, mas essa pessoa tem 90 quilogramas, como ele fala aí na questão. Se essa pessoa tem 90 quilogramas, a dose recomendada, você vai calcular por essa regra de 3. Não é verdade? Então, vou repetir. 1 quilograma de massa corpórea admite 200 microgramas. Como esta pessoa tem 90 quilogramas, a massa que você pode admitida é M. E se você calcular este M, este M aí vai dar 18 mil microgramas. Raciocina comigo. Para transformar, vou colocar aqui na cor vermelha para você ver bem direitinho, para transformar micrograma em miligrama, o que é que você faz? Você divide por 1000, não é? Você divide por 1000. Para transformar microgramas em miligramas, você divide por 1000. Muito bem, se você dividir ali por 1000, o que é que vai acontecer? Dividindo aqui por 1000 vai ficar 18. Mais 18 o quê? Miligramas. Então vamos raciocinar. A dose de ivermectina recomendada
é 200 microgramas por cada quilograma de massa corpórea. Significa o que isso, gente? Significa o quê? 1 quilograma de massa corpórea admite 200 microgramas de ivermectina. Como esta pessoa tem 90 quilogramas, 90 quilogramas vai admitir essa pessoa tomar uma massa N dessa droga. Resolvendo aqui a regra de 3, produtos meios igual produtos extremos, você vai achar uma massa de 18.000 microgramas. Ora, mas 18.000 microgramas, como é que você passa de microgramas para miligramas? Aqui está a relação, ó. É só dividir por 1.000. Então, dividindo por 1.000 vai dar 18 miligramas. Então, essa pessoa que tem 90 quilogramas, a dose recomendada são 18 miligramas em dose única. Calculei aí. Sim, Pedro, e agora? O que a gente vai fazer com isso? Vamos ler novamente? Ele diz aí na questão, eu vou colocar aqui na cor vermelha para você ver, ele diz que cada comprimido contém 6 miligramas do princípio ativo. Então, cada comprimido tem 6 miligramas. Então, em cada um comprimido, você vai encontrar 6 miligramas da droga. Então, você vai encontrar 6 miligramas de ivermectina em cada um comprimido. Tá bem? 6 miligramas em cada um comprimido. Tá? Que ele deu na questão. Ora, mas qual é a quantidade de miligramas que esse paciente de 90 quilos, qual é a quantidade que ele tem que tomar? Não é 18 miligramas? Se são 18 miligramas que ele deve tomar, obviamente ele terá que tomar numa dose única X comprimidos. E aí você vai fazer novamente a regra de 3. E aí você vai perceber que esse X será igual a 3 comprimidos. E está aí respondida essa questão. A resposta, letra C. Correto? Então, ó, a resposta dessa questão está aqui. Você marcaria a letra C. 3 comprimidos. Veja, assim mesmo é no Enem. Assim mesmo é no Enem. Questões que ele faz com que você trabalhe o seu raciocínio. Tá? Que você use a química junto com a matemática. E é isso que a gente tem que começar a aprender a trabalhar. Então, vamos lá. Vou repetir para a gente ir para a próxima questão. Vou repetir. Ele diz que, assim como a hidroxicloroquina, outras drogas têm sido utilizadas no tratamento da Covid-19, como a ivermectina, que, na realidade, é uma mistura de 2 substâncias reveladas a seguir. Eu te mostrei. A ivermectina, na verdade, é um medicamento que é formado por 2 substâncias químicas diferentes. São bem parecidas, não são isômeros, mas são 2 substâncias diferentes. Inclusive, a fórmula molecular é diferente. Aí ele diz, a ivermectina é indicada para o tratamento de várias infecções causadas por vermes ou parasitas em dose única, de 200 microgramas por cada quilograma de massa corpórea. Não esquece de fazer essas interpretações. Significa dizer que cada 1 quilograma de massa corpórea admite 200 microgramas de ivermectina. Como um paciente, que ele diz aí, se um paciente pesa 90 quilogramas, quantos comprimidos dose única deve tomar, sabendo que cada comprimido contém 6 miligramas do princípio ativo? Ora, se cada quilograma de massa corpórea admite 200 microgramas, como eu fiz aqui, não é para vocês, cada quilograma de massa corpórea admite 200 microgramas de ivermectina. Como o paciente tem 90 quilogramas, ele vai admitir o quê? Tomar uma massa M. Produto dos meios igual produto dos extremos. Achei M. 18.000 microgramas. Transformando microgramas em miligramas, é só dividir por 1.000. Vai dar 18 miligramas. Mas, Pedro, por que tu passou de micrograma para miligrama? Porque o comprimido está em miligrama. E aí eu fui ver. Cada comprimido tem 6 miligramas do princípio ativo. Então, está aqui, 6 miligramas da ivermectina em cada um comprimido. 6 miligramas de ivermectina em cada um comprimido. Como você tem um total
esse paciente de 90 quilogramas não tem que tomar dos 18 miligramas da ivermectina? Se tem 6 miligramas em um comprimido, 18 miligramas vão estar contidas em X comprimidos. Resolvendo novamente a regra de 3, X é igual a 3. Lembrando que na maioria das provas, né, de vestibulares, você nem precisa perder tempo nessas regras de 3, né, gente? Ó, de 6 para 18 não é a mesma coisa que você multiplicar por 3? Então, de 1 para X é a mesma coisa também que multiplicar por 3. Quanto é 3 vezes 1? 3. Então, a gente resolve muitas questões hoje de vestibulares observando essa matemática aqui. Tá bom? Então, essa primeira questão, repito, não foi uma questão fácil. Não foi uma questão fácil. Foi uma questão desafiadora. Ok mesmo aí? Ok mesmo? Vamos para a segunda questão. É uma de distribuição eletrônica. Cuidado aí, cuidado aí. Algumas distribuições eletrônicas de alguns átomos não seguem à risca a regra de Hund, como cromo e molibdênio, e cobre, prata e ouro. Não seguem religiosamente a regra de Hund. E o que é que diz a regra de Hund, Pedro? Eu não lembro o que é a regra de Hund. A regra de Hund diz que primeiro você coloca um elétron em cada orbital para só assim voltar emparelhando. Vou repetir. A regra de Hund diz que você primeiro coloca um elétron em cada orbital para só assim depois voltar emparelhando. É a regra de Hund. Mas vamos lá. O paládio 46 também não segue essa regra. E segundo os estudiosos, a justificativa é que um subnível como o dedidado é mais estável em algumas situações quando tem todos os orbitais preenchidos. Eita, vamos lembrar? Vamos lembrar? O subnível S tem um único orbital, o subnível P tem 3 orbitais, o subnível dedidado tem 5 orbitais. E lembra, não esquece, cada orbital no máximo cabem 2 elétrons, no máximo. Se dedidado tem 5 orbitais, 5 vezes 2, no máximo 10 elétrons. É onde ele vai ter a sua maior estabilidade, conforme está sendo dito aí no texto. Lembre que ele diz aí, não é? Como um dedidado é mais estável em algumas situações quando tem todos os orbitais preenchidos, ou seja, cada orbital com 2 elétrons. Como o dedidado tem 5 orbitais, 5 vezes 2, 10. E para isto acontecer, neste metal, o paládio, os elétrons do subnível S mais externo são transferidos para o subnível dedidado incompleto. Vocês vão ver isso na distribuição. Logo a seguir, então, deixando-o mais estável. Portanto, a distribuição correta do paládio deve estar representada em... Bora lá? Olha o paládio aí, não é? Paládio, inclusive, é um metal caríssimo, viu, gente? Caríssimo. Talvez eu acredito que seja até mais caro do que o ouro, não é? Então, paládio, eu coloquei aí só para você ver, é esse metal aí dessa foto, tá bem? Muito bem. Então, eu coloquei aí a distribuição eletrônica para facilitar a vida de vocês. Pedro, e para que você deu esses gases nobres? Para a gente, não é, ter como fazer a distribuição de uma maneira, eu diria, mais simples e mais rápida. Bora lá comigo. Então, vamos fazer a distribuição de quem? Paládio 46. Bora lá lembrar. Esse número aqui que aparece, 46, abaixo e à esquerda, é um número atômico, também conhecido como número de Moseley, ou Moseley, ninguém vai brigar pela pronúncia. E o número de Moseley indica o número de prótons que existe no núcleo daquele átomo. Mas tem cuidado. O número de prótons num átomo é igual ao número de elétrons. Então, na verdade, eu vou ter que distribuir o quê? 46 elétrons. Mas já pensou você distribuir 46 elétrons? Por isso que eu te forneci aqui nessa questão os gases nobres. Não é? Para que o gás nobre? Vamos lembrar como é que a gente faz a distribuição utilizando o gás nobre. Bora lá, vou te mostrar. Paládio é 46. Eu venho aqui e olho os gases nobres. Ó. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Tá? O hélio é do primeiro período, o neônio do segundo, o argônio do terceiro, o criptônio do quarto, o xenônio do quinto, o radônio do sexto. Muito bem. Então eu venho aqui e vejo. O paládio é o número atômico 46.
Aí eu abro aqui um colchete e vou colocar aqui dentro desse colchete justamente o gás nobre que vem logo antes de 46. Quem é o gás nobre que vem logo antes de 46? Quem é o gás nobre que vem logo antes? Veja, 54 já é posterior. Eu quero o gás nobre logo anterior. Tu estás percebendo que o gás nobre que vem logo antes é o criptônio? Eu venho aqui, então coloco criptônio, escrevo criptônio. Por quê, gente? Porque criptônio é o gás nobre logo anterior. Veja, vou repetir. Paládio é 46 o seu número atômico. Paládio é 46. Eu escolho aqui o gás nobre que vem logo antes do 46. Qual é o número aqui desses gases nobres? Qual é o gás nobre que vem logo antes de 46? De 46, é 36, que é o criptônio. Então eu venho aqui, ó, 46 é o número atômico do paládio, obrigatoriamente dado. Então 46 é o número atômico do paládio, então o gás nobre que vem logo antes do paládio é o criptônio 36. Aí eu venho aqui e coloco criptônio 36. E aí percebo o seguinte: o hélio é do primeiro período, o neônio é do segundo, o argônio é do terceiro, o criptônio é do quarto. Se o criptônio é do quarto e é o gás nobre anterior, o paládio é do quinto. E se o paládio é do quinto, aqui vai continuar sempre de 5 e S em diante. Vou repetir. Se o criptônio é do quarto período, eu vi aqui, ó, o criptônio é do quarto período. Se o criptônio é do quarto, esse elemento paládio é do quinto. E se ele é do quinto, aqui vai continuar de 5 e sempre S em diante. Então vai continuar daqui, ó, 5 e sempre S em diante. Então vamos completar. 36. S no máximo cabe em 2, não é? 5S2. 36 mais 2, 38. 38 para 46, faltam 8. Depois de 5S, vem quem? 4D. Aí 4D. Mas faltam quantos? 8. E aí eu pergunto, essa é a distribuição correta para o paládio? Se eu não tivesse falado no texto que o subnível D de dado, ele no paládio, fica mais estável, não é? É quando tiver todos os orbitais, ó, todos os orbitais preenchidos. Se eu não tivesse falado isso, você iria parar aqui. Concordas comigo? Se eu não tivesse falado nada no texto, você iria parar aqui. Mas veja que o subnível D não está totalmente preenchido. E ele diz aqui como preencher. Ó. E para isto acontecer nesse metal, os elétrons do subnível S mais externo, os elétrons do subnível S mais externo são transferidos para o subnível D. Em outras palavras, esse S vai passar para o D, ou seja, esses dois elétrons vão passar para cá. Ó. Ele está dizendo isso aí na questão. Então, a distribuição correta para o paládio, segundo as orientações aí que você tem, obviamente, no texto, é criptônio, aí vai ficar 5S0, 4D10, que é o máximo de elétrons que D de dado comporta. Se é o máximo de elétrons que o D de dado comporta, aquilo que eu te disse, ele está na maior estabilidade. Consequentemente, a resposta dessa questão, qual é a resposta? A distribuição correta está aqui, ó, criptônio, 5S0, 4D10. Você poderia até deixar de escrever esse 5S0. Então, não esquece, a distribuição eletrônica correta é criptônio, 5S0, 4D10. Lembra que os dois elétrons que tinham aqui, eles foram transferidos para o subnível D. Como é que eu ia saber disso, Pedro? Você não iria saber se eu não tivesse dito. Ó. Tá aqui, ó. O subnível D, ele é mais estável, não é, quando todos os orbitais estiverem preenchidos. E para isto acontecer neste metal, o que é que acontece? Os elétrons do subnível S mais externo, que é o 5S aqui, 2, são transferidos para o subnível D. Ele fala aí. Os elétrons do subnível S vão ser transferidos para o subnível D. D antes tinha 8 e S tinha 2. Quando esses dois vierem para cá, aqui vai ficar S0 e aqui o D, que era 8, vai chegar 2 a mais, vai passar a ser 10. Então, a distribuição correta
é esta. Você pode até colocar assim, ó, como é a distribuição. Vou te mostrar aqui na cor azul. 5 no início. Como é que era no início? Vou colocar aqui no início. No início era 5S2 e 4D. Eita, tá faltando aqui o D, não é? Tá faltando o D. O D são 5, tá? O D são 5. D são 5 orbitais, 5 casinhas. Então, 4D8. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Estou seguindo a regra de Hund. Um elétron em cada orbital. Não são 8? 6, 7, 8. Mas veja, esse subnível D, do jeito que está aqui, ele não é estável. Por quê? Porque ele está incompleto. Ele está incompleto. Esse orbital aqui só tem um elétron, esse outro orbital só tem um elétron. O que é que acontece? Um elétron daqui vem para cá, o outro elétron daqui vem para cá. E aí aqui vai ficar 100 elétrons e vem um para cá e o outro para cá. O subnível D agora, o subnível D de dado agora, ele está completíssimo. E se ele está completo, ele está muito o quê? Estável. Que, aliás, é o que ele fala na questão. A gente tem que se preocupar muito com isso. É observar o que é que a questão fala, gente. A gente tem que prestar atenção a isso. Mas pergunta, não é uma questão fácil, não. Diga lá. Eu tenho uma dúvida, veja. Sim. Se viesse uma questão falando sobre o estado do carbono, da excitação dele, Sim. e pedisse a distribuição eletrônica dele, excitado. Do carbono excitado, sim. Que é que tem? Aí eu tinha que tirar um elétron de S, do 2S2 e botar para o 2P2. Exatamente. Aí você teria o carbono, não é, excitado ou ativado. Perfeito. Então faz parte dessa regrazinha aí de Hund, né? Não, aí no caso não faz a parte da regra de Hund, porque na realidade o carbono ele se excita porque ele recebe energia, e no caso do carbono, quando esse elétron ele é excitado, esse carbono ele vai sofrer um fenômeno chamado hibridização. Mas é algo sim semelhante ao que aconteceu aqui no paládio. Sai um elétron do 2S para um elétron do 2P. Sim, exatamente. Muito bem. Obrigado. Muito bem. Nada. Pedro. Oi, diga lá. Eu também tenho uma dúvida. Diga. Vê só, os elétrons eles saem da camada mais externa para esse subnível mais energético. Por quê? Porque a energia dele é muito fraca em relação à do subnível. Não, deixa eu te mostrar o porquê. Ele não estava assim, o terminal não era assim. O terminal não era 5S2 4D8. Não, aí eu entendi essa parte. Não, certo, mas veja, entenda. Eu entendi. Mas entenda, ele, na verdade, os cientistas perceberam que a distribuição do paládio não era assim. Os cientistas perceberam que a distribuição do paládio era 5S0, 4D10. Eles perceberam fazendo experimentos. Então, o que foi que eles entenderam? Eles entenderam que os dois elétrons aqui de S passaram para D de dado. Esses dois elétrons saíram daqui e vieram para cá. Aqui vai ficar 0 e aqui 8 mais os 2, 10. Mas aí eu pergunto, como é que eles sabiam disso? Eles não sabiam. Isso aí é apenas uma maneira de justificar por que a distribuição do paládio é assim. É uma desculpa que os cientistas tiveram que dar para poder justificar. Mas não tem um porquê químico, não. Vai ficar mais estável porque está saindo de uma camada mais externa. Não tem, não. Era isso que eu queria saber. Isso aí é uma sabedoriazinha dos cientistas para poder o quê? Para poder explicar algo que não tinha explicação. Aí eles disseram que quando o subnível dele dado aqui, quando ele estiver completo, ele é mais estável. Mas isso aí é o que eles falam para justamente justificar. Nada define. Não tem definição nenhuma. Não. Por isso que eu disse, na questão tinha que ter todas essas informações para você fazer. E na realidade, isso aí que acontece com o paládio é verdade. Isso aí que está acontecendo com o paládio é verdade mesmo. Tá bem? Vamos à outra. Nada, meu. Vamos à outra. Questão 3. A hidroxicloroquina, um composto de função mista, tem sido muito administrada nessa época do coronavírus. É uma droga que já foi muito usada para tratar pacientes acometidos de malária. Verdade. Observando sua estrutura a seguir, podemos dizer que possui. Eu até coloquei as funções aqui, gente, não é? Mas você não vai se preocupar em funções agora não, tá? Porque a gente está chegando em funções orgânicas ainda, tá? Mas vai se preocupar com as funções orgânicas não.
Tá bem? Então, você tem aqui, não é, a fórmula da hidroxicloroquina. Muito bem. Olha o que ele diz. Observando sua estrutura a seguir, podemos dizer que possui, ele quer saber a cadeia, né? Ele quer saber a cadeia. O que é essa cadeia dessa cloroquina? Eu posso dizer que é uma cadeia fechada, porque eu estou vendo aqui 2 núcleos que são fechados, não é isso? Mas eu poderia até dizer, não estaria errado, que ela também é uma cadeia mista. Quem pode me dizer por que ela poderia ser considerada uma cadeia mista? Porque ela tem uma parte fechada e tem uma parte o quê? Aberta, ou não é? Muitos autores consideram isso aí como cadeia mista. Ela tem uma cadeia que é uma parte fechada e tem uma parte que é o quê? Não é? Aberta. Então a gente chama isso de cadeia mista. Mas o que eu quero te mostrar, e essa questão poderia estar no Enem sim, é que existem 2 núcleos aqui, cuidado, ó, esses 2 núcleos aqui, eles estão ligados lado a lado. Concordas comigo ou não? Toda vez que você tiver 2 núcleos ligados lado a lado, a gente diz que eles estão condensados. Ó, quando 2 núcleos estiverem ligados lado a lado, a gente diz que eles estão o quê? Condensados. Núcleos que estão ligados lado a lado serão condensados. E quando é que ele não é condensado? Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 2 núcleos assim, imagine esses 2 núcleos aqui, ó. Imagine. Esses 2 núcleos aqui, eles não estão ligados lado a lado. Eles estão ligados vértice a vértice, ou não é? Aí aqui ele seria considerado núcleos isolados. Então, condensado é quando eles estiverem ligados lado a lado. Isolado é quando eles estiverem ligados vértice a vértice. Mas cuidado aqui. A resposta dessa questão é essa daqui, ó. 2 núcleos aromáticos condensados. Aí, cuidado que muita gente poderia dizer logo assim, gente, eu pensei que aromático seria só o núcleo benzênico, que seria assim, ó. Ou então, você poderia representar o núcleo benzênico, ó, assim, ó. Não é? É verdade, o núcleo benzênico, apareceu o núcleo benzênico, nem perde tempo, eu já sei que ele é aromático. Mas cuidado, né? Anote isso aí para vocês. E esses 4 aqui, pelo menos esses 4 que eu estou te mostrando aqui, ó, esses 4 aqui, eu não devo esquecer para Enem, para seriado, para FPS, católica, eu não devo esquecer. Veja, esses núcleos aqui são núcleos que são o quê? Aromáticos. E não são o núcleo benzênico. Então, se liga. Núcleo benzênico, eu já sei, ele é aromático. Núcleo benzênico, ele é aromático. Agora, não é só o núcleo benzênico que é aromático, não. Por exemplo, o furano é aromático, o pirrol é aromático, o tiofeno, corrija aí, tiofeno. O tiofeno é aromático, a piridina é aromática. Então, veja que esses 4 núcleos, se aparecerem, eles são aromáticos. Então, veja, esse núcleo aqui da esquerda é o benzeno, é aromático. É aromático. Esse núcleo aqui da direita é quem? A piridina. Também é o quê? Aromático. Então, essa cadeia você tem o quê? 2 núcleos aromáticos que estão ligados lado a lado. Então, você tem 2 núcleos aromáticos condensados. E, portanto, a resposta está aqui na letra C. Então, não esquece, não é só o núcleo benzênico que é aromático, não. Não é só o núcleo benzênico que é aromático, não. Tá? Você tem outros núcleos como furano, pirrol, tiofeno, piridina, que são aromáticos, tá bem? Então, não esquece disso. Então, a resposta dessa questão, letra C. Ô, Pedrinho. Oi, diz lá. Uma dúvida. Esses 4 que o senhor indicou, Sim. Eles são aromáticos porque os pares de elétrons livres, eles entram na ressonância? Muito bem. Eu não queria falar nisso porque eu ainda vou comentar isso mais lá para frente. Ó. Mas esses pares de elétrons que você tem aqui, ó, esses pares de esse daqui não precisa do nitrogênio. Ó. Eles têm ressonância. Muito bem. Ó. Essas ligações aqui, ó, elas ficam em movimento. Ó. Essas ligações aqui, elas ficam em movimento. Inclusive esse par de elétrons. Ó.
Tá bem? Então, muito bem colocado. Ô, Eles Pedrinho, são aromáticos por conta disso. mas por que os outros dois também não são Não, aromáticos? esses daqui são também. Mas eu estou dizendo que os principais Ah, desses 6 que eu te falei são esses daí que eu estou colocando, tá? São os entendi. que Valeu, mais Pedrinho. aparecem em provas. Mas tiazol e imidazol também são aromáticos e também têm ressonância, tá bem? Eu apenas pedi para você ter em mente, em ter na memória esses 4 aqui. Mas todos eles aí são aromáticos. Então não Tá certo. esquece. Núcleo aromático não é só o benzeno e seus derivados, não. Furano, pirrol, tiofeno, piridina também são núcleos aromáticos e não é o núcleo benzeno. Vamos adiante, vamos para a quarta questão. Cuidado, ele diz assim: na Estação Espacial Internacional, o oxigênio é produzido a partir da eletrólise da água, ou seja, a água é decomposta empregando-se eletricidade. Verdade, viu, gente? Verdade, isso aí. Mas há um grande problema. Lá no espaço não existe gravidade. Portanto, as bolhas de oxigênio gasoso não deixam o meio líquido para serem armazenadas. Ou seja, as bolhas de oxigênio não saem. Aqui, obviamente, ela sai, não é porque existe gravidade. E a bolha, como ela é mais leve, ela é menos densa do que a água, ela sai. Mas lá no espaço ela não sai. Olha a bronca que eles tiveram. E aí, que processo deve ser usado nessa máquina lá no espaço pelos astronautas para obter o gás tão precioso e fundamental? Não é? Então, a resposta está aqui, gente. Ó. Centrifugação. Ei, tu lembra, não é, desse filme? Né? Em que você tinha, não é, uma cidade, não é? Ela girando, né? Elísio, não é? Aquela roda estava girando ali para simular o quê? Uma gravidade. Gravidade o quê? Aparente, chama-se gravidade aparente. Então, o que é que eles fizeram lá em cima? Eles fizeram a eletrólise e colocaram o quê? Numa centrífuga. A centrífuga, ela é como se estivesse criando uma gravidade naquele ambiente, ali naquele equipamento. E aí, dessa forma que as bolinhas de oxigênio conseguiam sim sair. Já pensou? Isso aí para você ter, não é, não é, eu diria, essa luz, não é, para poder você fazer uma máquina desse jeito, porque realmente o oxigênio, inclusive para a semana, né, a aula dessa semana, né, vou gravar amanhã a aula, inclusive, a aula dessa semana tem eletrólise já, viu, gente? A gente já começa a eletrólise. E essas bolinhas do gás oxigênio, aqui, se você colocar uma bolinha, ela sobe, porque ela é menos densa do que a água. Então, por conta da ação da gravidade, ela sobe. Mas lá no espaço não tem gravidade. Então, eles criaram uma máquina que é uma centrífuga. Essa centrífuga, ela cria uma gravidade aparente. E essa gravidade aparente faz com que essas bolinhas, sim, saiam, não é, do líquido. Então, a resposta, a letra é. Veja, são questões que nunca apareceram, gente, em vestibulares, viu? São questões autorais, tá? E isso às vezes aparece. A turma gosta de copiar às vezes minhas questões, viu? Pode copiar à vontade. Pedro, Oi. podem repetir a 4 de novo, por favor? Posso. Vê, se você tem, por exemplo, um recipiente aqui na Terra, né? Aqui na Terra, imagine o recipiente com a água, por conta da gravidade, né? A água está lá embaixo, né? Está lá embaixo. A gravidade não permite que a água saia daqui. Mas se você tiver uma bolinha de gás aqui, essa bolinha aqui, ela não sobe, né? Mas veja, a gravidade existe, o líquido, ele não sai, mas a bolinha, que é menos densa, ela sai. Então, o que é que acontece? Lá no espaço não tem gravidade. Então, essa bolinha iria ser formada e ela não iria sair daquele lugar. Então, o que é que ele fez? Ele pegou uma máquina que simulava, não é, uma gravidade, chama-se gravidade aparente, para fazer o quê? A simulação desse recipiente aqui lá no espaço. Então, é como se eu tivesse levado esse recipiente lá para o espaço e essa máquina simulava a mesma gravidade que tinha aqui. Aí, quando apareceu a gravidade, o líquido ficou lá embaixo e a bolinha o quê? Subiu. Então, dessa forma, você conseguiu separar a bolinha, né, de gás oxigênio do líquido. Alguém queria falar mais? Bom, vamos lá. Olha essa quinta, viu? A análise de um átomo, na análise de um átomo, este revelou ter o subnível D mais energético no terceiro nível de energia. Então, o subnível mais energético é o 3D. Muito bem.
O mais energético é o último que você escreve. O subnível mais fracamente atraído pelo núcleo desse átomo e o mais atraído pelo núcleo do átomo é o 4s, que vem antes dele. E vamos lembrar da distribuição eletrônica: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Lembre que você faz essa distribuição aqui seguindo quem? O diagrama Linus-Pauling, que a gente já viu. Então ele está dizendo aí que um átomo, não é? Ele tem um subnível mais energético, terminando em D de dado, e está no terceiro nível de energia. Não é? Então significa dizer que ele é o subnível 3D. E diz que o subnível mais fracamente atraído pelo núcleo. Ei, quem é mais fracamente atraído pelo núcleo? Não é quem está mais distante dele, não? E quem está mais distante dele é quem está na terceira camada ou é quem está na quarta camada? É quem está na quarta camada. Então ele diz que o subnível mais fracamente atraído pelo núcleo desse átomo possui um único elétron. Então, ele possui um único elétron. Não é? Então, vamos lá. Preste atenção, não é? Então, ele diz assim, o subnível possui um elétron. Sendo assim, podemos dizer que se encontra em que posição da tabela? Vamos lá, vamos ler aqui. Ó. O subnível D, está aqui, o subnível D mais energético está no terceiro nível, portanto, na terceira camada, não é? De energia, está no terceiro nível, 3, com a capacidade máxima de elétrons. Qual é a capacidade máxima de elétrons de D? Gente, vamos lembrar. S, a capacidade máxima é 2. P, a capacidade máxima é 6. D de dado, a capacidade máxima é 10. F, a capacidade máxima é 14. Então, D de dado, a capacidade máxima é 10. 10. Então, como é que eu vou saber a posição do elemento, desse elemento na tabela periódica, Pedro? Porque eu estou vendo, pelo que ele está dizendo no texto, esse elemento está terminando em 4s1, 3d, 10. 4s1, 3d, 10. Ele está dizendo, ó, subnível D mais energético, o mais energético é o último que você escreve. Ó. O último que você escreve é o mais energético. Então, 3d, ele está dizendo que é o mais energético. Por que eu sei que é 3D? Ele está dizendo, ó, subnível D mais energético. Não é? Do terceiro nível, ó, terceiro nível. Então, é 3D. E diz que o subnível, ele ainda diz aqui que o subnível mais fracamente atraído pelo núcleo, se liga, o subnível mais fracamente atraído pelo núcleo não é o 3D, é o 4S. Porque eu pergunto, quem é que está mais afastado do núcleo? É quem está na terceira camada ou é quem está na quarta camada? Quem está mais afastado do núcleo é quem está na quarta camada. Então, obviamente, esse elétron do subnível S está na quarta camada. E ele diz aí na questão que só tem um elétron. Como é que eu vou saber a coluna dele? Muito fácil. Como é que a gente descobre o período? O período é só você olhar aqui, esse número aqui, ó, entre 4 e 3. Qual dos dois é o maior número? Entre 4 e 3, qual é o maior número? 4. Então, ele é do quarto período. Esse elemento é do quarto período. Muito bem. E de que grupo da tabela periódica? De que família? De que coluna da tabela periódica? Aí a gente faz o seguinte. Não esquece disso. Quando ele terminar em D de dado, para você saber a coluna, basta somar, vou colocar aqui na cor amarela, basta somar os elétrons de D e de S logo anterior. Vou repetir, para saber o grupo, família ou coluna, basta somar os elétrons de D de dado e de S. Some. Quanto é 10 mais 1? 10 mais 1 é 11. Então, ele é do quarto período, coluna 11. Ora, quarto período, coluna 11, está aqui, eu vou colocar na cor vermelha. Quarto período, coluna 11, resposta letra C. Quarto período, coluna 11, resposta letra C. Aí você diz, por que é um B, Pedro? Isso aí é o que os americanos querem. Veja aqui, vou colocar aqui. Aí o PAC recomenda. Coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, que é o órgão que regulamenta a química no mundo.
Ele quer que... Aí o PAC recomenda que seja assim. Agora, infelizmente, olha como é que os americanos fazem. É mais complicada. Aqui essa coluna é 1A, essa segunda é 2A, aí vem essa terceira 3B, aí depois vem 4B, aí depois 5B, 6B, aí depois 7B, aí depois vem uma coluna que os americanos dizem que é tripla, é a coluna 8B. Aí depois volta, essa 11 aqui volta para 1B e essa 12 vai para 2B. Vê que loucura. Aí os americanos aqui aí vem para cá 3A, aí vem 4A, aí vem 5A, aí vem 6A, depois 7A e depois o quê? 8A. Vê como a dos americanos é chata, gente. Por isso que eu digo, eu estou indo pelo que manda hoje aí o PAC. E aí o PAC manda hoje que seja coluna 11. Agora, os americanos querem que isso aqui seja coluna 1B. Coluna 11, antiga 1B. Mas eu digo a vocês, quem rege a química no mundo é aí o PAC. Vamos lá para a sexta. Se aperreia não, hoje a gente vai passar das 9. Não é? Vamos para a sexta. Cuidado com isso aí, que é de grandezas químicas, não é? Grandezas químicas. O que é que ele diz aí? Bora lá comigo, presta atenção. Uma solução aquosa de hipoclorito de sódio a 0,15% massa por volume. Então, ó, 0,15% massa por volume. Muito bem. Foi usada na desinfecção de EPIs, como luvas não descartáveis, óculos de segurança, de plástico, protetor facial do tipo visor, entre tantos outros. Ele quer saber quantas moléculas existem aproximadamente em 1 litro dessa solução. Como é que eu vou calcular isso, hein? Bora lá? Vamos resolver? Vamos interpretar isso aqui. Vamos interpretar isso aqui. 0,15% massa por volume significa 0,15 gramas de hipoclorito de sódio em cada 100 mililitros de solução. Porque não é porcentagem? Porcentagem é sempre por cada 100. Porcentagem é sempre por cada 100. Então, vamos repetir. A interpretação é que era importante. 0,5% massa por volume significa 0,15 gramas de hipoclorito de sódio. 0,15% é 0,15 gramas de hipoclorito de sódio em cada 100 mililitros de solução. Mas veja que ele quer saber o número de moléculas em cada 1 litro. Olha o que é que eu vou fazer. Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou multiplicar aqui por 10 e vou multiplicar aqui por 10. A minha proporção não vai ser, obviamente, não é alterada. Aqui vai dar 1,5 gramas de hipoclorito. A proporção se mantém. Eu multipliquei um lado e outro em cada 1.000 mililitros de solução. Mas, Pedro, para que você multiplicou por 10? Para transformar 100 mililitros em 1.000 mililitros. E aí eu sei agora que 1.000 mililitros é 1 litro. Então eu já descobri quanto eu tenho em 1 litro, né? Porque 1.000 mililitros não é 1 litro. Vou só repetir aqui, ó. Eu tenho, vou repetir, ó, 1,5 gramas de hipoclorito em cada 1 litro. Porque, lembre, 1.000 mililitros é 1 litro. Então, em 1 litro dessa solução, eu tenho 1,5 gramas de hipoclorito de sódio. Essa é a primeira parte do problema. Mas Pedro, ele não quer saber a massa de hipoclorito, ele quer saber o número de moléculas. Como é que eu vou fazer isso? Ei, esquece dessa relação não, gente. Ó. Esquece dessa relação não. 1 mol corresponde à massa molar em gramas, que corresponde a 22,4 litros, que corresponde a 6 vezes 10 a 23 entidades. Eu vou pegar massa e vou pegar entidades. Vamos lá? Eu vou pegar a massa molar, então a massa molar em gramas, correspondendo com 6 vezes 10 a 23, vamos chamar isso aqui de moléculas. São aquelas relações que a gente já viu, né? A massa molar está para 6 vezes 10 a 23 moléculas.
Mas quem é a massa molar? Vou colocar aqui na cor amarela, vou colocar aqui para ficar em destaque. Quem é a massa molar? Quem é a massa molar do hipocloreto de sódio? 75. Então, em 75 gramas dessa substância, existem o quê? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tá certo? Que a massa molar do hipocloreto foi dada aqui na questão. Então, 75 gramas de hipocloreto de sódio contém esse número de moléculas. Logo, 1,5 gramas de hipocloreto de sódio vão conter N moléculas. E aí é só achar, não é, essa regra de 3. E esse N aí vai dar 1,2 vezes 10 elevado a 22 moléculas de hipocloreto. Então, a resposta, gente, vai estar na letra A. Veja, também não foi uma questão fácil, porque além de grandezas químicas, você tinha que interpretar o que era aquela porcentagem, não é? 0,15% massa por volume. Vamos repetir o que é que significa 0,15%? 0,15%, não é? Massa por volume, ó. Massa por volume, ó. Aqui tem que ser massa e aqui tem que ser volume, ó. Massa por volume, ó. Massa por volume, ó. Aqui tem que ser massa e aqui tem que ser o quê? Volume. Como é 0,15, é 0,15 gramas de hipocloreto de sódio em cada 100 mililitros de solução. Pedro, mas por que 100? Porque é porcentagem. Porcentagem é por cada 100. Se tem 0,15 gramas em cada 100 mililitros, em 1.000 mililitros você tem 1,5. Para que eu passei para 1.000 mililitros? Porque 1.000 mililitros, gente, é 1 litro. E ele queria saber o número de moléculas que existe justamente em 1 litro. Então, se em 1 litro tem 1,5 gramas, 1,5 gramas corresponde a quantas moléculas? Aí eu fui aqui para as relações fundamentais. A massa molar está para 6 vezes 10 a 23 moléculas. Mas a massa molar do hipocloreto de sódio é 75 gramas. Então, 75 gramas de hipocloreto de sódio contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. Logo, 1,5 gramas, que é o que você tem em 1 litro, logo 1,5 gramas vão conter N moléculas. E esse N vai dar 1,2 vezes 10 a 22 moléculas. Portanto, a resposta dessa questão é letra A. Novamente, não foi uma questão fácil. Não foi uma questão fácil. Vamos adiante. Vamos à questão 7. Isso aí é mais fácil. O que parece um negócio macabro é, na realidade, apenas o aproveitamento comercial de uma realidade biológica, não é? De uma realidade biológica. Seres humanos têm, na sua composição química, uma porcentagem de carbono. Em contato com a Terra, esse elemento passa por um processo que chega a durar milhões de anos antes de se transformar em diamante. É verdade, porque o diamante não é carbono? Só que na Terra passou milhões de anos, altas temperaturas, altas pressões, não é? Vários fatores para ele se transformar em diamante. A ideia de uma empresa é acelerar essas etapas através do uso de alta tecnologia. E é verdade, já existe isso. Compressores especiais do tamanho de pequenas geladeiras utilizam a pressão de 50.000 bar e o calor de 1.200 graus Celsius para comprimir as cinzas. Na verdade, para comprimir o carbono que existe ali ainda naquelas cinzas. Dessa forma, a estrutura molecular do carbono é modificada e ele se transforma em diamante. Que fenômeno é esse aí que ocorreu? O que é que você acha? O que é que você acha? Vou te dar uma informação aqui. Por exemplo, esse carbono que poderia estar lá nas cinzas poderia ser um carbono amorfo. E ele poderia ou não, através de grandes pressões e altas temperaturas, ele poderia ou não se transformar em diamante? Poderia não. Pode. E é isso que é feito hoje. Muita gente, não é, pega as cinzas, não é, dos mortos, não é, e dos entes queridos e manda para uma empresa, que me parece que é em Curitiba, e essa empresa simplesmente pega o carbono que tem ali e transforma num diamante, não é? E os diamantes são eternos. Então, o que é que aconteceu? Você transformou um tipo de carbono que você tinha, não é, naquelas cinzas e transformou em outro tipo, não é, de estrutura de carbono, que é o diamante.
Então, na verdade, o fenômeno aqui é um fenômeno de alotropia. Resposta B de bola. Né? Resposta B de bola. Vamos a 8. Vamos a 8. Presta atenção aí agora. Essa 8, ela diz assim. O eteno também é conhecido como etileno. Verdade isso. É a matéria-prima para a fabricação de um polímero de nome polietileno, com larga escala de aplicação nos dias de hoje, desde sacolas até cadeiras. Aquelas sacolas de supermercados, né, que a gente tanto vê por aí, aquilo ali é polietileno. Este hidrocarboneto, que aqui é um hidrocarboneto, que a gente já viu, hidrocarbonetos são compostos formados somente de carbono e hidrogênio, está representado a seguir no formato de orbitais. Olha ele aqui, não é? Representado nesse formato aqui de orbitais, ele está representado aqui no formato de orbitais. Assinala a única afirmativa com o número total de ligações π e sigmas encontradas no composto. Veja, eu disse a vocês que às vezes, e eu já vi prova de Enem, já vi prova de seriado, já vi prova de FPS, aparecer essas figuras e o pessoal ficar doidinho. Que danado é isso? Que danado é isso? E eu tenho que saber interpretar. Deixa eu logo te mostrar quantas ligações π tem aqui. Tu estás vendo esse orbital verde aqui, esse orbital verde, e esse outro orbital verde aqui, ó, tu estás vendo esse outro orbital verde? Esses dois orbitais verdes são orbitais do tipo P, que estão o quê? Paralelos. A ligação que ocorre entre orbitais P, que são paralelos, é justamente a ligação π. Agora, tenha cuidado. Você poderia pensar que aqui são duas ligações π, uma aqui por cima e outra aqui por baixo. Não. Isto aqui é uma única ligação π, que ou ela está aqui em cima ou ela está aqui embaixo. Mas é uma única ligação π. Então, vamos rever, vamos recordar. Como é que eu sei que essa ligação aí que você colocou aí, Pedro, esse esquema todo, como é que eu sei que ela é ligação π? A ligação π é a ligação que ocorre entre orbitais P que estão paralelos. Veja que esse verdinho daqui está paralelo a esse outro verdinho daqui. Então, a ligação que ocorre entre orbitais P que estão paralelos é a ligação π. Mas tenha cuidado, é uma única ligação π, que ela ou está aqui por cima, repito, ou ela está aqui por cima, ou ela está aqui por baixo. Mas é uma única ligação π, não são duas. Então, eu tenho uma ligação π. Então, eu já sei aqui na minha resposta, ó, ou é A ou é B. Né? Ou é A ou é B. Pedro, e onde é que está a ligação sigma? Eita, vamos lembrar? Vamos lembrar? A ligação sigma é a ligação que ocorre entre orbitais que estão no mesmo eixo. Vê essa daqui, ó, a ligação entre o hidrogênio aqui e o cloro. Ó, está no mesmo eixo. Está no mesmo eixo. Então, uma sigma aqui, ó. Isso aqui é uma sigma. Olha a outra sigma, ó. Essa outra ligação aqui, ó, entre o carbono e o hidrogênio, ó, está no mesmo eixo. Olha a outra sigma do lado de cá, ó. Ligação que está no mesmo eixo. Ó. O orbital S e o orbital aqui híbrido sp2 estão no mesmo eixo. Tudo isso é ligação sigma. Olha a outra ligação sigma aqui para baixo. Ó. Outra ligação sigma. Tem 4, Pedro. Não, você esqueceu? Ainda tem essa aqui do meio, ó. Essa aqui do meio, esses orbitais que estão se ligando estão no mesmo eixo. Então, são ligações sigma. Vou te dar uma dica. Presta atenção para reconhecer uma ligação sigma. Isso aqui não é uma interseção? Isso aqui não é uma interseção? Ó, isso aqui também não é uma interseção? Aqui também é interseção. E aqui também, ó. Toda vez que tiver interseção entre os orbitais, a ligação é sigma. Mas, Pedro, eu tenho que saber disso, é? Claro, já caiu no Enem, pode cair de novo. E faz tempo que não cai. Então, não esquece, se tiver interseção de orbitais, eu sei que a ligação é sigma. E a ligação que ocorre entre orbitais P paralelos é π. Então, sigma, eu tenho quantas ligações? 5 ligações sigma. Pode contar aí que eu tenho 5 ligações sigma. Eu tenho uma ligação sigma aqui, outra ligação sigma aqui, outra aqui, 3, outra ligação sigma aqui e mais outra ligação sigma aqui. Então, são 5 sigmas e uma única π. Resposta, letra B de bola. E isso é uma questão fácil? É não, porque ninguém mostra essas figuras às vezes para vocês.
é porque dizem que é muito chato, é muito complicado, não é? Não é. Você apenas tem que saber de lembrar disso que eu te falei. E é por isso que isso Pedro, aí... Oi, diz lá. nessa questão, o que facilita é porque ela tem as sinalizações que é π e sigma, mas em alguma prova ela poderia colocar um desenho como esse, mas sem essas indicações da ligação π ou de sigma? Sim, mas veja que aqui não tem. Aqui na figura, ó, aqui na figura não tem dizendo que aqui é sigma. Não, é porque eu digo que tem esses tracinhos pretos aqui. Entendeu? Sim, estou entendendo. Não, geralmente ele coloca assim os tracinhos, esse tracinho aqui, né? Esse tracinho aqui é. Não, Não, ele esse tracinho, é o tracinho preto que está no meio do desenho. Aqui. No meu não tem, não. Mas não, poderia ter o tracinho ou não, estou entendendo. Poderia ter o tracinho ou não. Aí esse tracinho aí, isso aí é bobagem. Poderia aparecer ou não. Você que tinha que saber realmente que se houve interseção aqui, se houve interseção aqui, se houve interseção aqui, aqui e aqui, aí você pode ter certeza que é sigma. Tá entendendo? Agora, se vai aparecer tracinho, se não vai, se vai ver. Isso aí ele não é obrigatório, não. Tá bem? Certo. Tá bom? Então, a questão 8B de bola. Vamos para 9. Não tem problema não. A gente está passando das 9, mas não tem problema não. Eita, olha essa questão, viu? Essa questão bem chatinha que Pedrinho criou, né? Bem chatinha. Mas vamos ler. Cuidado, viu? Bem chatinha. O etanol celulósico também nunca teve em vestibular, viu? Obtido da palha e do bagaço da cana-de-açúcar e também conhecido como etanol de segunda geração, ou seja, etanol 2G. Então, quando você ouvir falar em álcool 2G, é o álcool que veio ou da palha da cana-de-açúcar ou do bagaço da cana-de-açúcar. Porque geralmente o álcool que a gente usa é o álcool que vem do caldo de cana. Né? Esse álcool que a gente usa no posto de combustível como combustível, né? Aquilo ali é álcool que foi retirado da sacarose do caldo de cana. Aqui não. O álcool 2G, não esquece disso. O álcool 2G aqui que eu estou falando é um álcool que ele foi retirado de quem? Da palha da cana-de-açúcar ou então do bagaço. Isso já existe. Então, poderá ser economicamente viável a partir de 2025. Já está sendo. A produtividade média da cana-de-açúcar, cuidado com essa informação aqui, ó, é 85 toneladas, não é, de cana-de-açúcar por hectare. Sendo que para cada tonelada, outra informação importante, cada tonelada de cana processada gera 140 kg de palha e 140 kg de bagaço. Tá? Ele diz aí. Olha o que é que ele pergunta. Que volume de álcool deve ser produzido a partir da celulose, porque a palha e o bagaço é celulose, encontrada apenas, ele quer o álcool encontrado apenas na palha, proveniente do plantio de 1 hectare. E eu te dei essas informações aqui, que é assim mesmo que o Enem faz. Vamos lá, vou repetir aqui. Desculpa. Vou repetir aqui. Então, ele te deu essas informações todas aqui. Vamos começar a questão. Bora lá. Presta atenção, foi uma questão que eu fiz, viu? Nunca caiu em prova, não. Bora lá, então, logo resolver aqui. Primeira parte do problema, vou começar por aqui. 1 hectare, vamos lá, produz quantas toneladas de cana? Ele diz aí na questão, 85 o quê? Toneladas. Né? 1 hectare, ele produz 85 toneladas. Veja que ele quer o álcool proveniente da palha, não é? Da palha da cana-de-açúcar, que foi do plantio de 1 hectare. Mas lembra, um plantio de 1 hectare gera 85 toneladas de cana-de-açúcar. Bora lá, preste atenção. 1 tonelada de cana-de-açúcar, olhe lá nos dados da questão. Vê se ele não diz ali que produz 140 quilogramas de palha. Vê se ele não diz. 1 tonelada de cana
gera 140 quilogramas de palha e 140 quilogramas de bagaço. Então, eu posso ou não dizer que uma tonelada gera 140 quilogramas de palha. Ora, se uma tonelada de cana gera 140 quilogramas de palha, em um hectare, qual é a quantidade de toneladas de cana? 85. Então, 85 toneladas de cana irão produzir uma massa M de palha. Só me interessa a palha, por quê? Porque ele está dizendo na questão. Eu quero álcool 2G proveniente apenas da palha da cana-de-açúcar que foi plantada em 1 hectare. Lembra, 1 hectare tem 85 toneladas de cana. Se uma tonelada de cana gera 140 quilogramas de palha, 1 hectare não gera 85 toneladas de cana? Então, se uma tonelada produz 140 quilogramas de palha, 85 toneladas de cana, que é o que é produzido em 1 hectare, vai produzir M quilogramas de palha. E essa quantidade de palha vai ser igual a 11.900 quilogramas de palha. Isso é a quantidade de palha gerada por cada 85 toneladas de cana. Tá bem até aqui? Vamos para cá. Então, onde é que eu estou? Preste atenção agora. Preste atenção nas informações. Ele está dizendo aqui que uma tonelada de palha contém 40% de celulose. Em outras palavras, ele está dizendo que na palha, em outras palavras, ele está dizendo que na palha 40% é de celulose. Então, veja, vamos calcular quanto de celulose eu tenho nessa quantidade de palha. Se eu tenho 11.900 quilogramas de palha, e pela informação aqui, eu estou vendo que 40% é celulose, quanto é 40% de 11.400? Vamos calcular? Isso aqui vai dar 4.760 quilogramas de quê agora? De quê? De celulose. Como é que eu calculo 40%, gente? É só pegar 11.900 e multiplicar por 0,4, ou não é? Aí vai dar isso aqui. Então, 11.900 quilogramas é a quantidade de palha. 40% dessa palha é celulose. Ele está dizendo aqui na questão. Muito bem. Preste atenção agora. Preste atenção agora. Vou colocar aqui embaixo. Ele está dizendo que o rendimento, preste atenção, vou colocar aqui em vermelho. Ele está dizendo que o rendimento para passar de celulose para glicose, o rendimento é de 1,11 gramas por cada grama. Em outras palavras, 1 grama de celulose vai produzir 1,11 gramas de glicose. É o que ele está dizendo aqui. Ó, rendimento teórico, 1,11 grama por grama. O que é que significa isso? Cada 1 grama de celulose vai produzir 1,11 gramas de glicose. Então, se eu quero saber quanto de glicose vai ser gerado aqui, é só pegar isso aí e multiplicar por 1,11. Vamos multiplicar por 1,11? Multiplicando isso por 1,11, você vai encontrar 5.283,6 quilogramas de glicose. Estou seguindo o que ele está te pedindo aqui. Muito bem. Preste atenção agora. Preste atenção agora. Ele está te dizendo, continuando ali o diagrama, ele está te dizendo que o rendimento da glicose para o álcool é de 0,51 grama para cada grama, ou seja, você vai produzir praticamente 50%. Então, da glicose, você vai produzir quase 0,51 a 51%. Então, você vai multiplicar isso aqui agora por 0,51. E multiplicando por 0,51, você vai obter simplesmente 2.694, aproximadamente, 0,6 quilogramas de álcool. Achei a massa do álcool. Achei a massa do álcool. Muito bem. Mas, Pedro, ele quer o volume. Muito bem, última parte do problema.
densidade não é massa sobre volume? Volume, portanto, vai ser a massa. Quem é a massa do álcool? 2.694,6 kg. Quem é a densidade do álcool? 0,79. Não é? Então, o volume desse álcool, se você calcular aí, vai dar aproximadamente 3.410, o que dá como resposta a letra C. Vou refazer essa questão. Ei, questão muito desafiadora. Mas detalhe, viu? Detalhe aqui. É uma questão desafiadora, mas é assim mesmo no Enem. Ele te dá todas as coordenadas, ele está dizendo aqui o que fazer. Então, vou repetir. Ele queria saber o volume de álcool produzido, não é, pela palha proveniente do plantio de 1 hectare de cana-de-açúcar. Muito bem. 1 hectare produz 85 toneladas de cana-de-açúcar. Na questão, ele diz que 1 tonelada de cana-de-açúcar produz 140 quilogramas de palha. Então, ele diz, é dado da questão, 1 tonelada de cana-de-açúcar produz 140 quilogramas de palha. Como o plantio de 1 hectare é 85 toneladas de cana, 85 toneladas de cana vai me produzir uma massa M de palha. E essa massa M de palha, 11.900 quilogramas de palha. Aí você vem para cá. Você está aqui, ó. Você está aqui agora, ó. Você está aqui. Só que ele diz que dessa palha, somente 40% é celulose. Então, dessa palha, 11.900, só 40% é que é celulose. Eu passei de palha para celulose. 40% de 11.900 é 4.760 kg de celulose. Então, eu agora tenho a quantidade de celulose. Que ele diz aqui, ó, essa celulose por hidrólise, o rendimento é de 1,11. Então, significa que daqui da celulose para a glicose, o rendimento é de 1,11. Então, você vai pegar a celulose e multiplicar por 1,11. Aí vai obter a quantidade de glicose. Aí você já está aqui agora, ó. Você tem a quantidade de glicose. Como é que você passa glicose para álcool, para etanol? Numa fermentação, com um rendimento de 0,51. Então, se o rendimento é 0,51 de glicose, quanto é 0,51 do valor da glicose? 2.694. Veja que agora não tenho mais glicose, eu tenho o quê? Álcool. Eu estou indo nas etapas. Mas se eu tenho a massa e ele deu a densidade do álcool, ó, se eu tenho a massa e ele deu a densidade, eu consigo calcular o volume, como eu fiz aqui para vocês. Mas, repito, questão desafiadora até dizer basta, estilo FUVEST. Nunca caiu essa questão em canto nenhum. Foi Pedrinho também que fez. Tá bem? E a última, né? Já são 9h15. Vamos... Oi, diga lá. Oh, boa noite. Essa parte do rendimento, grama a grama e a massa por quilo, não precisa converter, né? Não, não precisa não, porque se aqui a massa é grama mesmo, né? E aqui a grama, se lá embaixo está quilograma, é quilograma. Muito boa pergunta. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então tá certo. Tá bom, obrigada. Foi? Mas foi fácil essa questão? Foi nada? Não, foi complicada. Complicadazinha, não é não? Mas veja, se depois tu pega o vídeo, se não entendeu muito bem, pega o vídeo, dá uma olhada de novo, e se não entender, é só ligar para mim, tá bom? É só entrar no WhatsApp. Tá, bora lá, nada. Ô, Pedro, 10. Oi, diz. Então quer dizer que já que está em quilograma, aí não precisa converter não, né? Só... Não, porque é como eu digo a você, é matemática. Quando ele diz aqui 1,11 grama por grama, qualquer unidade que você tiver aqui de massa, você pode usar. Desde que, se é grama por cada grama, se você colocar quilograma, vai obter quilograma. Se colocar tonelada, vai obter tonelada, tá certo? Se colocar miligrama, vai obter miligrama. Mas não precisa converter, não. Tá bom? Tá. Porque talvez muita gente tenha perdido tempo fazendo isso, não é verdade? Mas não precisa. Quando uma relação massa-massa é grama de um lado e grama do outro, o que você for fazer embaixo pode ser qualquer unidade. Agora, se usar tonelada de um lado, vai obter tonelada do outro. Se usar miligrama de um lado, vai obter miligrama do outro. É só isso que você tem que se preocupar. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos à última. Ele diz assim: o efeito fotoelétrico é um fenômeno de origem quântica que consiste na emissão de elétrons por algum material que é iluminado por radiações eletromagnéticas, luzes, de frequências específicas.
Os elétrons emitidos por esses materiais são chamados de fotoelétrons. Qual dos elementos marcados na tabela aí, que você tem a seguir, você escolheria para melhor realizar o efeito fotoelétrico numa fotocélula? Ou seja, qual dos materiais mais facilmente sofreria esse fenômeno? Vê bem, deixa eu te mostrar. Imagine aqui que seja um metal que vai sofrer o efeito fotoelétrico. Tá? Imagine aqui em vermelho, eu estou colocando o metal que vai sofrer o efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? Vou colocar aqui na cor azul. A luz, um feixe de luz, onda eletromagnética, ele pode bater aqui no elétron deste metal e simplesmente arrancar o elétron desse metal, como você está vendo aqui, né, nessa figura. Então, quando você arranca um elétron de um metal por conta da luz, esse efeito é chamado efeito fotoelétrico. Vou repetir, inclusive vocês veem isso também na física. Vou repetir. Quando a luz incidindo no metal conseguir arrancar elétrons, esse efeito, esse fenômeno é chamado de fotoelétrico. Agora, raciocine comigo. Se a luz vai arrancar elétrons, é porque esse metal ele deve perder elétrons facilmente ou dificilmente? Facilmente, não é? Porque a luz, gente, é energia. Mas não é uma energia tão, eu diria, grande, não é uma energia tão forte, não é uma energia tão... Não é? Então, a luz consegue arrancar elétrons, ou seja, pouca energia consegue arrancar os elétrons desse metal. E aí é tabela periódica, não é? Potencial ou energia de ionização. Bora lá? Quem lembra na tabela periódica como cresce a energia de ionização? Quem lembra? O potencial de... Vamos lembrar primeiro o que é a energia de ionização. Vamos lembrar. A energia de ionização é a energia que eu uso para arrancar um elétron de um átomo. A energia que eu uso para arrancar um elétron de um átomo. Em resumo, é isto. Muito bem. Não sei se você lembra, mas ele cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. Em outras palavras, para arrancar elétrons aqui na minha direita e acima, se gasta muita energia. Onde é que estão as menores energias de ionização? Do lado de cá, não é? Porque se eu estou dizendo que cresce assim, ó, a energia de ionização cresce assim, ó. A energia de ionização cresce assim. Então, do lado direito aqui, acima da tabela periódica, estão os elementos de maiores energias de ionização. São os elementos aqui que você gasta mais energia para arrancar o elétron, ou seja, muito difícil de arrancar o elétron. Em contrapartida, do lado oposto, aqui no lado esquerdo e abaixo, estão os elementos de menor energia de ionização, ou seja, elementos que facilmente você consegue arrancar elétrons. E esses elementos que conseguem arrancar facilmente os elétrons, até a luz você consegue realmente arrancar, não é, esses elétrons. Então, desses elementos citados aí, quem é o que tem a menor energia de ionização? O césio. A resposta é a letra B de bola. E realmente, o césio ele é usado, não é, nas fotocélulas para justamente cumprir este, não é, fenômeno. Ele tem os seus elétrons arrancados com incidência de luz. Então, veja, para arrancar elétrons facilmente, você precisa ter um metal com baixa energia de ionização. Ou seja, eu arranco elétrons com pouca energia, com energia da própria luz. Então, gente, não é? Foi um simulado, não é, bem legal, bem diferente. Todas as questões aí são autorais. Para a semana vamos ter outro, não é? Vamos ter outro simulado, tá? E aí eu vou pedir que vocês façam para a gente na quinta chegar de novo e detonar.